Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chabsochi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanje Druparshok Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsochi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanje Druparshok Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardo Dagni Chapsochi Dagi Jinsok Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanje Druparsho. Vamos fazer uns minutos de meditação, uma hora de silêncio. Podem encontrar uma postura confortável e estável.
Permitimos que o corpo relaxe e se estabeleça. Permitimos que a respiração se tranquilize e se estabeleça no seu ritmo natural. Apenas mantemos a consciência da respiração que ocorre naturalmente. E a cada exalação, nós aprofundamos o relaxamento do corpo, começando pela base. Tomamos consciência da base do corpo, da parte do corpo que toca o solo. Podemos repassar mentalmente cada parte do corpo, desde a base até o topo da cabeça. E a cada exalação, a cada vez que tomamos consciência da respiração, do ar saindo dos pulmões, nós aprofundamos o relaxamento de cada uma das partes do corpo, começando pela base até o topo da cabeça. Do mesmo modo que fazemos esse escaneamento do corpo, relaxando em cada uma das partes, nós também podemos fazer com os pensamentos. Pode surgir um pensamento, um impulso de nos movermos ou de fazer alguma coisa. Apenas por alguns instantes o que nós vamos fazer vai ser relaxar. Nós soltamos o pensamento, não rejeitamos, mas também não nos filiamos a ele. Ele surge e a gente solta. Tudo que ocorre na mente e o próprio corpo
são suportes para um relaxamento cada vez mais profundo. Enquanto aprofundamos o relaxamento, permitindo que o corpo e a mente se soltem, nós desenvolvemos essa qualidade que é a base, que é o relaxamento mesmo, relaxamento da mente. Ao mesmo tempo, estamos conscientes da respiração, do fluxo da respiração, e isso nos permite desenvolver a estabilidade. Não oscilamos diante das aparências que surgem, mas permanecemos estáveis, conscientes da respiração. E vamos ainda desenvolver uma outra qualidade, que é a vivacidade. A mente está relaxada e estável, mas ela também está consciente, presente. Estamos conscientes de estarmos conscientes. Conscientes da respiração, conscientes de cada pensamento que surge. Os pensamentos surgem e cessam, e a consciência permanece, clara, viva, totalmente presente. Repousamos nessa outra qualidade da mente, que é a vivacidade.
As três qualidades da mente caminham juntas. Uma é a base da outra. O relaxamento, onde nos estabelecemos, é a base da estabilidade. E a estabilidade é a base para a vivacidade. Experimentamos as três qualidades ao mesmo tempo. Mente relaxada, estável e viva, clara. Então vocês terminaram o 10º elo, é isso? Semana passada? A gente vai pro 11º agora. Página 77. Então, de modo geral, o Lama fala, né, que esse elo é mais ou menos onde a gente está, assim, de modo geral, onde a gente está. Né?
Porque as circunstâncias da vida são isso. A gente tem uma série de identidades que a gente sustenta, e a gente está sustentando um pouco aqui, outra um pouco lá. Algumas estão nascendo, né? Algumas não nasceram propriamente, mas elas estão em gestação. Algumas já morreram, mas de modo geral a gente está assim, né? Girando entre várias identidades. Então, quando a gente se reconhece como um ser, a gente está mais ou menos nesse ponto, assim. Então, é até um pouco estranho de falar isso para quando a gente é bebê, assim, criança, né? Mas ainda assim ali tem, né? Porque o Lama ele fala assim que os 12 elos, que são esse halo maior que está na roda da vida, eles são sempre uma reedição. Ele gosta de ver como uma reedição. Eles configuram o nascimento de um ser, né? Não necessariamente um ser físico, mas um ser interno, num plano sutil, né? Uma experiência de um nascimento. Mas ela é sempre uma reedição, o que quer dizer que quando a gente olha o primeiro elo, já tem marcas de outros anteriores, né? Então, uma prova disso é, por exemplo, a gente sai de um emprego e vai para outro, né? Então, a gente vai nascer num novo emprego. A gente começaria com o primeiro elo. Só que a gente já tem marcas do que é um emprego, o que significa aquilo, para que serve, né? Quando entra em um lugar, como é que tem que estar vestido para entrevista de emprego. A gente tem uma série de coisas, aquilo não está cru, não está totalmente cru, né? Então sempre tem uma reedição. Então a gente sempre passa pelos 12 elos, é como se a gente já tivesse passado várias vezes antes, né? Então o 11º elo, ele descreve muito bem a nossa experiência de vida. A gente está nesse ponto aqui. Em termos de crescimento biológico, a gente pode colocar o 10º em algum ponto específico do crescimento do bebê, quando ele vai virando uma criança, e vai reconhecendo que existe uma Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas ainda assim, ele tem, né, a biologia ela está nessa evolução, né? A gente poderia dizer, tem uma sequência ali, né? Só que ainda assim tem pequenas, né? Por que é tão fácil ele pegar, ele olha pro seio da mãe e ele vê leite, assim, que já está pronto, né? Aquilo meio que, de onde que veio aquilo, né? Não, eu entendo que você está querendo, mas eu queria ver, assim, em termos de, especificamente, com o crescimento biológico, onde é que eu coloco o 10º. Às vezes, parece que tem vários nascimentos, tem um nascimento no quinto, tem um nascimento no 10º, mas eu estou pensando onde botar em termos do crescimento biológico. É que as coisas são sempre meio juntas, né? Eu usaria o crescimento biológico mais como uma analogia, que o Lama fala às vezes assim, o 10º elo é o adolescente saindo de casa, né? Ele nasceu. O 10º elo ele é uma identidade. Então, se fosse ver pela biologia, seria assim, o adolescente ele já sabe o que ele quer, ele já, né, tem ideias próprias, ele acha que o mundo está errado, ele sabe que vai mudar o mundo, ele sai, pega a mochila e se manda. Tchau, tô indo. Mas isso eu gosto de ver mais como uma analogia do que como uma realidade, não é uma realidade concreta. Porque ao mesmo tempo que a biologia está operando, ele, né, ele não tem o mesmo corpo que ele tinha quando era criança, quando era bebê e tudo mais, ainda assim tá tudo meio junto, né? Então não tem muito como dizer que desse modo, assim. Mas é uma analogia, uma boa analogia, né? Essa de ver o 10º elo, que é o que vem anteriormente, né, como o nascimento de uma identidade, que é quando a gente se sente alguém no mundo, a gente se sente parte de um mundo, assim. Muitas vezes até a adolescência, que para alguns dura até os 50 anos, assim, até a adolescência a gente é uma parte indissociável da mãe, assim, da mãe, da família, do pai, de alguém, assim, aquilo não se consegue, a gente não consegue se ver numa outra situação, né? É um pouco que o Lama faz essa provocação às vezes, assim. A gente chegar para uma criança pequena e dizer assim, ó, pensa bem, daqui a alguns anos tu vai estar longe do pai e da mãe. A gente não quer nem falar isso para a criança, mas é a realidade.
daqui a 10, 15, 20 anos, não, por favor, não. A criança, ela não quer nem pensar nisso, né? Ela quer viver aquilo como se fosse, como se a vida dela fosse eterna naquele ponto. É um pouco o sonho do Peter Pan, assim, né? O Peter Pan é um pouco isso, ele quer se manter naquele estado, né? E a gente tá sempre meio síndrome de Peter Pan, assim, né? Peter Pan e Peter outros, assim, de outras idades. O que quer dizer que quando a gente vive alguma coisa, a gente quer manter aquilo, né? Isso é muito comum, né? A gente vive algo agradável, eu queria que isso aqui não acabasse nunca. A gente vive algo desagradável, a gente diz, isso aqui é horrível, né? Devia acabar, não devia existir esse tipo de coisa. Então a experiência do Sansara é essa, né? A gente quer viver uma coisa e não quer viver outra. Então quando a gente se vê se debatendo nisso, estamos no Sansara. A explicação do Sansara é essa, bolha, né? A gente quer estar numa situação e não quer estar noutra. Então a bolha está configurada, né? Exatamente. E as circunstâncias da vida, que é o 11º elo, é esse transitar pelas bolhas, né? O Lama tem usado essa expressão da transmigração. A gente transmiga de uma bolha para outra. E algumas vezes a gente transmiga para uma bolha e depois volta para outra. E assim vai, né? A gente está sempre meio nessa... segurando... Uma vez o Lama usava essa imagem do equilibrista, ele não tem usado mais tanto, né? Mas a gente poderia dizer assim, um equilibrista de bolhas, né? Equilibrista de bolhas. Está equilibrando bolhas. Ou aquele mágico que faz as bolhas de sabão, assim, ele tem que segurar as várias bolhas, não pode deixar estourar nenhuma, né? Ele pega aquelas redes grandes e faz um monte de bolha. Não pode estourar nenhuma. Cada uma tá ligada à outra. Mas o que que tem? Essa imagem da bolha eu acho ela boa, assim. Porque o que que permanece, o que que sustenta a bolha? É o espaço. Só pode ter bolha porque tem um espaço. Aí a bolha... O que que tem dentro da bolha? Espaço. É igual, assim. Aí só que a gente faz? A gente cria um espaço dentro de uma bolha e tem medo de ver o espaço do lado de fora. Né? Porque parece que aquilo vai acabar com a nossa vida. Né? Mas é a mesma coisa. Então a nossa inteligência dentro das bolhas, ela ela tem a mesma característica da inteligência da natureza primordial, da natureza última, que constrói as bolhas. É a mesma, é o mesmo software. É igualzinho, assim. Aquilo brota do mesmo lugar. A diferença é que a gente vê aquilo brotando, a gente tem medo do espaço, tem medo da liberdade. A gente fica aferrado àquela bolha, olha assim, protege para ninguém chegar perto. Né? Não sei se está sendo claro assim. Não, que essa nova bolha é a única que fala das bolhas. Como? Essa bolha aqui é a única que fala das bolhas. É verdade. Boa, boa. A gente entra na bolha do cérebro, tá falando de outra, mas é uma bolha também, né? Então, é um pouco isso, assim, a gente abandonar a bolha dos ensinamentos, inclusive, assim, né? A bolha do budismo, a bolha do caminho. Mas é importante ter uma bolha que fale das bolhas, vamos dizer assim. Né? É importante ter essa configuração, né, de ensinamentos, né, constrói, tem os elos, aí tem a gente fala, conversa, contempla, medita, entra em retiro. No fundo a gente vai abandonar tudo isso. Né? É a bolha do agente secreto, no final ela se autodestruirá. Se autodestruir. Lendo essa Exatamente. Interessante também que a gente está sempre valorizando a liberdade, né? Querendo liberdade sempre. Isso. E, no entanto, a gente tem medo da liberdade. Né? A gente tem aquele sentimento de incerteza, né? Uhum. E acaba permanecendo preso, porque fica preso que, na verdade, alcançar essa liberação. Tem medo da incerteza. Eu brinco com os meus alunos adolescentes assim, da escola, de vocês querem ser livres? Vocês gostam de liberdade? Então tá. Aí, esse tipo de liberdade não quer muito, né?
gente quer uma liberdade dentro das bolhas. A gente chama aquilo de liberdade, né? Assim, vou seguir os meus impulsos, vou pra cá, vou pra lá, vou pra lá. Isso é liberdade. Porque é um engano, né? Porque é um engano. Aí esses dias estava um aluno, chegou pra mim assim, vou te convidar pro chá de fralda do meu bebê, assim. 14 anos, menino. Eu dei risada na hora porque eu não acreditei, assim. Aconteceu, né? Isso que é liberdade, acontece, você segue os impulsos, né? Aquilo é um pouco complicado, assim. Mas o ponto não vai ser negar nada disso, né? Então as bolhas elas estão operando, as circunstâncias da vida do 11º elo estão operando, né? A gente vive a realidade do trabalho, da família, dos amigos, do SEB, da prática. A gente vive essas realidades todas. Todas elas têm uma coerência interna. Então, essa imagem da bolha que o Lama tem usado, ela é fantástica, assim, para a gente entender que ela toda bolha tem uma coerência interna. Então o Lama ele até usa algumas características que é um bom controle de qualidade, assim, até não está nesse texto, mas eu vou trazer para a gente poder pensar sobre isso, assim. Quando ele oferece o roteiro dos 21 itens que está lá, né? Então quando tem o quinto item, que é o Prajnaparamita, tem os 8 pontos, né? E aí, num determinado momento, que é o item 2B, do 2B até o 2... Aliás, todo o item 2, não dos 21 itens, mas dos 8 pontos, né? O segundo ponto dos 8 pontos. E ele vai falar da bolha. Aí as características da bolha, ele fala assim, urgências. Se a gente pensa que a gente está correndo atrás de alguma coisa, a gente está numa bolha. Aí tem propósito. A gente pensa que está indo atrás de algo com uma determinação, estamos numa bolha. Aí visão estratégica. Se a gente pensa, não, daqui a tanto tempo eu vou fazer tal coisa, eu vou alcançar não sei o que, estamos na bolha. Aí tem ele vai dando vários elementos para a gente identificar, estamos na bolha. Né? Isso é uma coisa interessante. Né? Então, quando que a gente não está na bolha? A gente pode pensar, bom, estamos sempre na bolha. Né? De modo geral estamos, né? Vamos confessar. Assim, né? Mas se a gente consegue, o controle de qualidade é assim, se a gente consegue transitar por aquilo, entender toda a lógica da bolha, operar nela, se for o caso, mas não está fixado. Não está fixado seria assim, se aquela bolha explode, se ela muda a configuração, eu não me abalo, eu mantenho estável. Aí é claro que daí tem níveis, né? Tem horas que a gente se abala um pouquinho, aí tem horas que a gente se abala um monte. Então, abalar-se um pouquinho já é muito bom. Não abalar-se nada é mais raro, assim. Né? Mas abalar só um pouquinho, ou seja, dá uma tremida. Mas aí deixa aquilo ir, a gente tem uma liberação, aquilo... Muitas vezes namorada, quando tá enchendo o saco, tem uma liberação, né? Vai indo, daqui a pouco dá uma tremida, a pessoa tá indo embora, né? A gente treme um pouco e... que alívio, foi embora. Agora eu vou partir para outra, assim. Tem essa parte. Mas aí não é liberação, né? Aí é um alívio de que a coisa foi embora. Né? Mas... A roda da vida, o estudo budismo assim usam as velas, o GPS e muitos instrumentos para navegar em alto mar, que essa liberdade acaba sendo possível, porque gera uma não identificação quando o ambiente estoura, né? Nos cria assim, uma verdadeira liberdade dentro até mesmo das bolhas, né? Porque nos vive no samsara, perde, nos vive. Pode ter a liberdade de escolher as bolhas, né? Já é um grande avanço. Isso. É uma navegabilidade. Isso. O hobby dos bodhisattvas é esse, assim, transitar pelas bolhas. Aí tem um grande mestre que, segundo um outro mestre, que é o Dzongzha Rinpoche, foi o único mestre que entendeu de fato o Ocidente, que é o Trungpa Rinpoche, assim, Sogyo Trungpa Rinpoche. Sogyo não, é Chogyam Trungpa Rinpoche.
E aí o Chogyam Trungpa Rinpoche, ele tinha isso, assim, ele entendia as bolhas dos ocidentais, assim, dos americanos. Então ele configurava toda uma bolha, botava todo mundo a andar a cavalo, assim, se vestir que nem um lord inglês, alguma coisa assim. Depois, não, agora todo mundo vestido com terno e gravata, não sei o quê. Ele mudava e ele se vestia mesmo, assim, aquilo ia mudando. Né? Ele fazia um teatro, assim. Ele entrava naquela bolha. Né? Ele vivia aquilo. Então ele também transitava pela cidade, em diversos lugares da cidade. O próprio Dzongzhen Rinpoche faz um pouco isso. Mas então é isso, assim, o Bodhisattva, o hobby dele é esse, ele transita pelas bolhas, mas ele não está fixado na bolha. Então, entender o 11º elo é entender que existe essa prisão, as bolhas, mas que a gente pode, como estavam dizendo, navegar por elas. A gente pode transitar por elas, pelas circunstâncias da vida todas. Então esse que é o nosso desafio, assim. Quando a gente entende o processo todo dos 12 elos, a gente entende o que a gente está usando essa palavra, assim, psicologia budista, né? Perguntasse antes, né? Psicologia budista, a gente entende. Por que psicologia? Porque a gente entende a mente. A gente entende como a mente está operando. A mente opera por esse lado, opera por aquele lado. Ela vai transitando entre bolhas. Então, entender a psicologia budista seria entender a operação das bolhas. Entender que tem uma bolha aqui, outra ali, e eu transito por elas. Se eu entendo isso, eu já estou um pouco afastado das bolhas. Não quer dizer que eu estou liberado, não quer dizer que eu já não preciso mais, aquilo está livre, assim, eu posso fazer de qualquer jeito, mas pelo menos eu dei um passo atrás. Então a prática, inclusive é por isso que também é oferecido um roteiro completo de 21 itens, a prática ela vai nos habilitar, a gente vai gerar motivação, vai sentar em shamatha, vai pacificar as relações, vai olhar o Prajnaparamita, item a item, desconstruir a realidade, ver o aspecto vazio e luminoso de cada um dos itens e vai entender os 12 elos no meio desse processo. Quando a gente entende os 12 elos, entende como aquilo está operando, a gente está com a mente um pouco, tendo passado pelas etapas anteriores, né? A gente está com a mente um pouco mais calma, um pouco mais estável para poder entrar. E aí quando aquilo começa a operar, a gente percebe, isso aqui é 12 elos, é certo. Vou entrar. Exatamente. Uma hora aquilo... exatamente. A meditação ajuda a gente a perceber que aquilo está nascendo e que uma hora é de um jeito e outra hora é de outro. Porque se a gente não está fazendo a prática, não que a gente tenha que estar preso à meditação, não é o ponto não é esse. Mas, de modo geral, a gente precisa um pouco desse parar, né? O corpo para, porque externamente o nosso corpo, ele é kármico, né? A gente levanta e faz as coisas, a gente fala, a gente se debate para cá e para lá, né? Aí a gente dá uma forçada, assim, não, agora eu vou sentar. Aí, ao sentar, a mente dá uma sentada também, né? A coluna reta, flui energia, aí aquilo dá uma sentada. E daí, quando surge um impulso, a gente pensa, não, eu marquei 15 minutos. Antes dos 15 minutos eu não vou me mexer. Tocou o telefone, entrou mensagem no WhatsApp, ou bateram na porta, ou a criança chorou, ou não sei o que. Por 15 minutos eu não vou fazer isso. Deixo para depois eu respondo, tem tempo. Aí eu sento lá, aí não atende a ligação das pessoas, assim, às vezes, né? Tem esse lado também, esse problema. Ela tá lá, assim. Aí depois eu olho para aquilo. Só o fato de naquele período eu não estar fazendo isso, eu já estou um pouco liberado, porque eu estou vendo aquilo surgir e eu permaneço na prática, aí aquilo cessa. Aí com o tempo eu percebo que aquele surgimento é um surgimento interdependente. É o que Lama fala, originação dependente. Se eu não entender os 12 elos, etapa por etapa, ou seja, será que eu estou no 4º elo porque estou aspirando a um corpo? Não precisa ser tão detalhado assim. Eu entendo que existe uma originação dependente.
Ou seja, surge uma coisa, eu encaixo em outra. Que encaixa em outra, que encaixa em outra, que encaixa em outra, cria toda uma realidade, cria uma bolha. Vou dar um exemplo para vocês. Então, a gente está aqui. Né? A gente pode dar esse nome de significados, mas às vezes aquilo surge mais como um impulso de energia. Nem tem um nome aquilo, assim, não tem propriamente uma... não tem um significado ainda, mas tem um impulso de energia naquela direção. Né? Aí a gente justifica, não, eu tenho que ir para aquela direção. Aí um exemplo seria assim, a gente está aqui, aí a gente pensa assim, que horas vai acabar isso? Que horas vai acabar esse negócio? Tal hora. Será que o restaurante está aberto? Mas eu gosto daquele outro lá. Aquele lá fica aberto até tal hora. Pá. Aí, mas ele agora não está mais servindo não sei bem o que, então acho que eu vou no outro. Aí aquele outro. Aquele é maravilhoso. É perto de casa, eu vou ligar para não sei quem. Aí não sei o que. Aquilo está tudo configurado. A gente começa, tá salivando até assim. Sushi hoje é uma boa. Assim. Com Coca-Cola, então. Nossa, maravilha. A gente tá ali, criou toda a realidade, parado. Não tá acontecendo nada. Não tá comendo, não tá fazendo nada, tá lá. Aí termina, né? Termina, dá o horário e termina. Assim. A gente vai lá e descobre que fechou o lugar, assim. Não tem mais. Aí o que acontece com a nossa realidade? A bolha explode, né? Mas a gente está tão fixado que a gente dá um jeito de resolver aquilo, né? Não, eu vou para outro lugar, né? Vai ter um lugar parecido. A gente fica tão preso naquilo que a gente quer que aquilo aconteça daquele jeito. Mas aquilo é toda uma realidade construída. Né? É o exemplo que o Lama usa dos campeonatos de futebol. Assim. Quer dizer, antes de inventarem o futebol como um campeonato, inventarem os campeonatos de futebol, não tinha sofrimento correspondente a isso. Antes de inventarem a Coca-Cola, não tinha sofrimento correspondente a Coca-Cola. Um pouco isso. Aí aquilo surge, a gente se liga aquilo e diz, isso é toda a realidade. A gente está o tempo todo fazendo isso. Pegar um exemplo de elo por elo. Os 12 elos pode ser. Então, por exemplo, nesse do jantar, né? A gente tá lá com comida, assim. Coisa que toca a todos, né? Todo mundo. É uma coisa que a gente sabe fazer bem, assim. Não tem. Não precisa ensinar. Né? Aí tem o pizzaria, assim. A imagem da pizza com cerveja. Aquilo é o quê? Primeiro elo por quê? Porque tem uma separação de sujeito e objeto. Eu tenho uma sensação que o objeto está lá. Mesmo, isso é muito incrível. Surgiu na mente. Nem tem a pizza na nossa frente, a cerveja não está ali. Mas surge na mente a gente cria uma realidade. Aí nesse momento já tem uma separação, que é o primeiro elo, né? A avidya. Então, ignorância. Eu tenho uma separação e eu começo a lutar com aquilo. Né? Aí eu salivo, eu produzo, o meu corpo fica naquele estado. Né? Então, eu tenho uma separação. Eu estou aqui, a coisa está lá. Aí no segundo elo, marca mental. Ou seja, não só está separado de mim, mas eu tenho a sensação de que é bom, por exemplo. Eu crio um julgamento, né? Aquilo é bom. Aí eu começo a mudar os sabores da pizza, né? Por exemplo. Eu vou trocando assim. Junta essa com essa, borda de catupiry, não sei o que. Eu vou criando toda uma configuração. Eu tenho uma marca mental. Eu já vi uma pizza em algum momento, já aconteceram coisas boas no meu contato com ela, daí eu tenho uma marca mental com aquilo. É. Mas é uma paisagem, né? Porque, por exemplo, se diz isso, eu não sei bem como que é uma explicação científica para isso, mas que as crianças, de modo geral, não gostariam de coisas verdes, né? Quando elas são pequenas, assim. Né? Aí tem uma explicação científica que é porque aquilo pode ser venenoso, então os ancestrais, o primitivo, faz com que a gente veja, não, se é verde pode ser venenoso, não vou comer. Então, por isso que é difícil dar rúcula para criança, assim. Né? Aí depois que cresce aprende a gostar de rúcula. Mas vamos dizer que tá uma explicação mais ou menos assim. Então aí tem uma marca mental.
Vamos dizer que isso é uma marca mental, uma paisagem de que eu olho para a rúcula, eu digo, aquilo é venenoso. Vamos dizer que isso é uma explicação final. Assim. Aí depois de um tempo eu aprendo a gostar de rúcula, eu gosto do amargo, eu sei que aquilo faz bem, aí a minha marca mental muda. Aí pode ser que uma vez eu comi pizza, passei mal, assim. Uma tia minha uma vez comeu maionese, o ovo tava com salmonela, aquela coisa, assim. Ela passou mal, assim. Eu acho que ela deve ter passado anos olhando pra maionese e rejeitando. Né? Aquilo, salada de maionese de batata, assim, maravilhoso, assim. Comendo no domingo com churrasco, assim. Né? Mas a gente olha para aquilo, tem gente que tem aversão, tem gente que tem atração. Né? Então, por isso que é uma paisagem. Né? Então eu olho para aquela coisa, que é só um triângulo assim, ou um disco, algumas coisas por cima, e eu tenho uma marca mental de que aquilo é bom. Então nesse sentido. Eu ainda não criei o bom e o ruim, né? É que é difícil falar de um sem falar do outro. Né? O bom e o ruim estaria mais nos elos adiante, né? Quando a gente vai gostar ou não gostar. Né? Mas tem essa marca mental, né? Aquilo tem alguma atração. Aí, da marca mental surge Vijnana, que é o terceiro elo. O terceiro elo seria assim, eu me vejo como uma identidade fazendo aquilo. Então, para verem como é difícil falar de um sem falar do outro, é difícil eu ver algo como uma marca mental e não me ver lá dentro. Ou não me ver me afastando daquilo. Então, se a gente passa na frente de um cemitério, de modo geral, a gente não se vê entrando lá dentro, de modo geral. Eu acho bonita a arte sacra, assim, eu gosto de fotografar. Assim. Então eu vejo aquilo, pá, interessante, lugar fascinante. Né? O Guru Rinpoche meditava nos cemitérios, só que na época deles não tinha caixão, né? Era um corpo em cima do outro. Assim. Então ele ia lá nas cavernas, tinha um monte de corpos assim, ele estava lá, feliz. Assim. Então ele tinha uma outra marca mental. Ele curtia o barato lá. Né? Botava uma camiseta de heavy metal, assim. Por isso que ele tem uns piercings, assim, né? Vou meditar com os cadáveres. Ele e o Ozzy, assim, né? Tava lá, assim. Então, a gente tem marcas mentais diferentes, né? Então, é isso. Tem a marca mental, mas eu me vejo lá dentro. Que já é o terceiro elo. Aí, não só eu me vejo lá dentro, que é vigiando, uma consciência dessa identificação, como eu aspiro a um corpo. Eu gostaria mesmo de estar lá. Então, aí o corpo começa a responder, né? Quando surge a pizza, surge a cerveja, aí tem essa identificação, e aí tem a aspiração de um corpo. Que daí a gente começa a pensar, qual o número da tele mesmo? Esqueci, vou pegar depois. Aquela coisa assim, né? Eu fico aspirando chegar lá. Como é que faz para chegar lá? Ah, eles não têm tele, então eu preciso chegar lá. Não tem o carro, horrível. Não tem mais Wi-Fi para pedir. Como é que eu vou fazer, né? Fica tentando encontrar uma forma de chegar lá. Né? Aí o quinto elo é o corpo já, Shadayatana, que tem os sentidos físicos, o sentido da mente, pronto. Né? Então no caso da gente estar fazendo isso em meditação, parece um pouco estranho, porque o corpo ele não está lá no lugar. Né? Mas a gente tem a experiência. A gente pode passar pelos 12 elos, mesmo sem estar vivendo aquilo. Porque a gente simula, né? A gente simula o tempo todo. Vocês vejam, no sonho. No sonho acontece isso, né? A gente sonha com a coisa, não está lá, mas vive como se estivesse, né? Está totalmente correndo atrás de alguma coisa, correndo de alguém, comendo algo, né? Se relacionando com alguém, aquilo parece real, assim, totalmente real. Né? Então em meditação dá para fazer isso também. Né? Aí dá para enganar direitinho, assim. Ficar com a mesma cara, assim, né? Ficar pensando, aquela cara de iluminado, assim. Já pensando o que vai comer depois. O sorriso não é liberador, assim, o sorriso é de... Tá na hora já de comer, assim. Na hora de... Eu vou entrar em férias, assim, vou pra... Fernando de Noronha, assim.
cara é a mesma, né? Mas por dentro está acontecendo tudo. Está planejando, Por isso que a postura não é garantia de nada, né? A gente está com a postura certinha, assim, mas dentro está todo um planejamento. Então isso é o corpo, né? 5 sentidos, sentido da mente, e aí o corpo entra em contato, que é o sexto elo, sparsha. Então, de novo, né? A gente não está em contato com o nosso corpo físico, né? Mas tem um contato, porque aquilo surge e a gente tem uma sensação de que está em contato com aquilo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar meditando, né? Botou o relógio para meditar, aí daqui a pouco botou assim 30 minutos e passou assim. A gente se dá conta, viajei, né? Viajei na maionese, que tava lá sonhando com coisas, né? Isso acontece, né? Normal. Ainda mais em retiro, assim, porque em retiro não tem mais nada para fazer, né? Aí fica sonhando, né? Hoje eu vou planejar tal coisa. É muito fácil passar rápido a meditação, a gente repassa toda a tabela do Campeonato Brasileiro, assim. Aí eu conheci uns músicos, assim, né, que faziam retiro, aí dizendo que aparecia toda a partitura da música, assim, na mente, assim, a pessoa ficava repassando cada nota. Que legal. Aí dá pra compor, assim. Aquilo é perda de tempo, né? Não quero assustar ninguém, mas é isso mesmo. A gente perde tempo. E pode perder tempo meditando, pode perder tempo em retiro. Aí, então, quinto elo, aliás, sexto elo, entrou em contato. Né? Então, o contato é isso. No caso da, né, voltando a esse exemplo da pizza, né? Então, surgiu a pizza, surgiu o corpo, fez o contato, a gente está salivando. Isso pode acontecer, certo, assim. Está em meditação, tem que engolir a saliva, assim, porque pizza com cerveja, geladinha, assim, coisa boa. Salivou. Né? Aí vem o sétimo elo, gostar ou não gostar, sensação, vedana. Então, eu gosto de 4 queijos, mas não gosto de calabresa. E não me venha com tomate seco e rúcula, porque não dá. Tem que ser uma coisa... Ela começa a configurar, né? A criar os sabores da pizza. Né? Aí começa a inventar sabores, né, que não tem. Né? Bem que podia ter um sabor assim. Vou sugerir lá pro restaurante, assim. Aquilo tá tudo na mente, né? Ninguém entrou em contato com nada fisicamente, mas aquilo tá operando. Aí de gostar ou não gostar surge desejo e apego. Aí a parte, aí quem consegue ficar sentado nessa parte, a prática tá funcionando, assim. Porque se surgir desejo e apego, a gente continuar sentado, não sair desesperado do retiro querendo ligar pra mamãe, assim, aquilo tá bom. Coisa assim. Aí, não lembro quem que era essa, que não sei se alguns de vocês conheceram ou já ouviram falar no Murama Rocha. O Ademir conhece. Ele contava assim, ele sempre, quando ele conta da vida dele, ele contava as piores partes, né? Os mestres fazem isso, eles contam a pior parte. Né? Aí ele contava que ele queria fugir do retiro. Né? Ele passou muito tempo assim, que ele se sentia como um doente. Ele estava no mosteiro, assim, ele estava toda hora mal, assim, ele passou muito tempo assim. Né? Aí ele foi entrar em retiro, assim, ele estava louco para sair, louco para ir embora. Né? Aí uma hora ele foi. Mas quando ele foi falar com o mestre que estava conduzindo o retiro, o mestre não deixou ele sair, né? Imagina, estava fazendo retiro. Né? Ele, como assim? A porta aberta, eu vou sair. Pegou e saiu. Né? Aí ele foi, disse que tinha neve até a cintura, assim, até o joelho. Passou horas caminhando. Isso que é determinação, né? Aí ele chegou no... Ele realmente queria sair. Exatamente. Daí ele chegou no mestre dele. O mestre original dele, assim. Aí o mestre acolheu ele, aqueceu ele, deu chazinho, deu sopinha.
Aí depois que ele tava bem, mandou de volta pro retiro. Igual, assim, não adiantou muita coisa. Mas aí tem uma outra praticante que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas que ela conta assim, que ela tava parecido com essa história, assim, ela tava em meditação, daí ela ouvia o barulho do ônibus, assim, parando na porta do mosteiro, do centro de retiro, né? Vontade de pegar minha mochila e subir nesse ônibus agora, assim. Aquilo é um som, é só um som. Podia ser um som gravado, assim. Botar umas caixas de som bem potentes, boas, assim. Tem como fazer, né? Umas assim que nem percebe que é gravado. Aí a pessoa vai ter a mesma sensação. A coisa não tá ali, a coisa tá na mente, né? A pessoa cria aquilo, desejo e apego. Então por isso que a pessoa, se ela se mantém ali, ela tá no lucro, assim. Porque a vontade de sair é imensa, né? Então quem já fez retiro fechado aqui sabe. Né, cara? Tá horrível aqui, né? Quero ir embora. Você tem muitos fenômenos assim que nos 3 primeiros dias do retiro, pelo menos eles veem, isso aí acontece como aconteceu, mas passou o terceiro dia, você parece. Isso é verdade. Os sextinhos de 10 dias, né? Por exemplo, os 3 meses que o Lama conduz, se diz assim, acho que isso é bem variável, né? Porque eu fiz 2 vezes e as 2 vezes variou um pouco esse tempo. Mas se diz que seria assim, o primeiro mês é para entrar e o último mês é para sair. E o mês que tu pratica mesmo é o mês do meio, assim, né? Que tu pratica no sentido mais tranquilo, assim. Né? Mas isso é variável, né? Porque eu acho que é bem isso, né? Por um tempo tu tá fora ainda, né? Tu tá lá planejando quando é que tu entra no retiro pensando no último dia, assim, né? Só começa a fazer planos, né? Quando eu sair eu vou fazer isso, não sei o quê. Aí a pessoa fica um tempão, assim. Aí ela passa um tempão no sétimo elo, né? Desejo e apego, fica planejando. Né? Aí um antídoto muito bom para desejo e apego é contemplar a impermanência. Contemplar a vida humana preciosa, que a gente tem a oportunidade de praticar. É raro a gente estar num lugar assim, podendo praticar, ter esse tempo, ter um mestre à disposição, que fala a nossa língua, ter os ensinamentos e contemplar a impermanência ao mesmo tempo. Ou seja, nada do que eu vá atrás, se eu me levantar e for, né, para a praia, ou for comer tal coisa, ou tomar não sei o que, aquilo é impermanente. A pizza com cerveja é impermanente. Não quero criar essas imagens assim, mas ela vira outras coisas que a gente depois não quer nem estar perto. Aquilo num determinado momento é maravilhoso, depois aquilo vira qualquer outra coisa. Então a impermanência ela está o tempo todo operando. Então o Buda fala assim, tudo que se reúne um dia vai se dissipar. Então até o nosso corpo, né? Se a gente fica apegado ao corpo, não, meu corpo podia estar num lugar mais confortável, podia estar longe dos mosquitos, podia estar não sei bem o que. O corpo é impermanente, então segue na prática, né? Aquilo é um convite, assim, né? Segue na prática. É uma forma de contemplar, é um antídoto para o desejo e apego, né? Para esse elo. Idealmente, quando a gente contempla a reconhece, seja o sétimo, onde é que a gente repousa, idealmente? Na natureza, na mãe Dharmata, né? Que seria na natureza primordial. Porque a gente repousa e reconhece que aquilo está sendo construído. Né? Mas eu ainda não sei o que é Dharmata. É na esquerda, dobra ali. É aqui, ó, não sabe? Você não sabe de Só aqui já pode na prática. É que é. Pois é, a questão é um pouco complicada. Pergunta pro Lama, assim, acho que é um pouco. É um pouco isso. Sabe nessa seita que eu faço parte, né? Que eu já falei aqui, mas lá na Fazendinha eu tenho um pouco mais de dificuldade por causa da minha estrutura corpórea, né? E uma utilização de antídoto que a gente faz lá é o caminho do fakir, que é justamente agradecer o barulho do ônibus e utilizar esse sofrimento voluntário sempre que ele aparece. Sim. Não querer estar desculpa. Mãe Dharmata. Repousar, né? Até tem um eu de trabalho que é child, voltar em essência, né? Criança, né?
mas utilizar o sofrimento voluntário quando ele aparece, sempre assim, como um agradecimento, a dissolução do amortecimento. Isso é bom. Isso é uma forma, né? A gente não rejeitar o que surge, o que quer dizer também que não vai se filiar àquilo, né? Mas agradecer, assim, receber, isso é bom, uma boa prática. Mas o ponto é assim, esse repouso na natureza primordial, ele não tem muito como ser explicado, assim. Mas é mais ou menos assim, se a gente pratica os 21 itens, por exemplo, né, como o Lama oferece, especialmente assim, se a gente contempla o 5º item e a gente contempla a natureza, a vacuidade, a luminosidade dos fenômenos várias e várias vezes, a gente entende que os 12 elos são construídos também. Aí quando aquilo surge, fica mais fácil de repousar. Porque não tem uma explicação se você repouse aqui, um lugar exato assim para repousar, não tem. Se tivesse, os mestres falariam assim, eu faço exatamente isso que não tem erro, mas não tem. O que os mestres fazem é, eles apontam com o dedo assim, né? Tem esse mudra inclusive, né? Apontar. Eles apontam. Então a gente deveria olhar para onde eles estão apontando, não olhar para o dedo, né? Tentar criar um sistema assim, ao configurar o dedo, separar, cortar o dedo em pedacinhos e olhar as moléculas do dedo, que é o que a gente faz normalmente, né? A gente deveria olhar para a natureza livre, para onde eles estão apontando, né? Então, idealmente seria isso, né? Mas isso é um conjunto de palavras. Agora, o que é isso exatamente é a prática. As palavras, prática. mas se aproxima através da negação. Né? Como? Através da negação, né? Repousar nessa mente aí é que não está identificado com Deus, identificado com o mundo, transcendeu, foi um processo de fixação. O problema é que a mente é tão perigosa que ela vai nos guiar um caminho de paz totalmente amortecido, ilusório. Uma ilusão. O telefone sem fio, acidente de barriga. E repousa lá, mas é uma ilusão da mente. Os mestres falam assim, tudo que a gente pode apontar não é. Tudo que a gente pode dizer, agora encontrei tal coisa, o estado é esse, mas não é. Isso não é. Se encontrar o Buda, mata o Buda. Mas se você encontrar o Buda, mate-o. Essa é a verdade. Em relação aos pratos, às vezes estava vendo nos vídeos da Márcia, outros falam isso, mas ela fala, deixa fluir, deixa o fluxo acontecer, mas aí parece que existe uma maneira que você pode gerar vários pratos, várias bolhas, contando que fez fluir. Dá a impressão de que, na verdade, você está fazendo um método errado, mas existe um método de ter vários pratos, várias necessidades, contando que não tem esforços. Aí parece um dos dedos mesmo. Parece. Ou parece que é uma outra coisa que eu não consegui entender. Esse fluir, ele é um pouco perigoso mesmo, assim. Essa palavra, ela... Assim, todas as palavras podem ter duplo sentido, né? Mas essa palavra, assim, o fluir dentro do samsara, o fluir pode ser fluir dentro do samsara ou fluir no sentido de deixar aquilo seguir o seu curso, né? Então, os mestres giram vários pratos. Está fluindo. Eles não estão sem pratos. Sim. Como sustentar ele? Porque tem que haver uma sustentação. O prato não se gira sozinho. Sim. O fluir não é algo, às vezes tem ideia no universo, é uma conta e aquilo vai acontecer. Isso não tem na nossa estrutura. Porque o fluir, que eu entendo, que talvez seja o que a Márcia está trazendo, né? É um fluir assim, no sentido de aquilo tem uma natureza própria. Né? Então aquilo surge, se sustenta por um tempo e cessa. Eu não preciso fazer um esforço para aquilo se manter. A natureza livre, ela já está mantendo aquilo. A natureza da mente já mantém aquilo. Então eu não preciso gerar uma identidade de alguém que, se eu não estiver lá, aquilo vai desaparecer. O próprio Lama, né, que a gente atribui muito a ele, né? Ele criou isso, ele sustenta aquilo e tal.
a aspiração dele é que as mandalas fluam. Ou seja, ele não está controlando tudo. Ele gosta de saber das coisas, ele está no ponto onde ele está, enfim, ele tem toda a abrangência que ele tem, mas ele não... Assim, ele mesmo diz assim, o bom seria assim, se eu sumisse e tudo continuasse como fluindo, né? Então aquilo é um pouco isso, assim, a gente deixa que aquilo flua, né? A mandala faz com que aquilo flua. Os Budas, eles estão... Né, os 5 sabedorias, os 5 Jnani Budas, eles estão fazendo aquilo fluir. Então, fluir um pouco nesse sentido. Agora, o outro sentido do fluir, que é o fluir do samsara, é um fluir apegado, né? Então, o controle de qualidade um pouco é esse, assim. Se a gente percebe que a gente tá querendo, a gente está fluindo naquilo, mas quando aquilo começa a acabar, a gente começa a se desesperar, então não é uma fluidez livre. É uma fluidez samsárica, né? Uma fluidez apegada. É ficar de acordo com a natureza da realidade. Não deixa fluir é porque está te apegando. Isso. Exatamente. Acho que fluir é não se identificar no estado de presença. Isso. Não se identificar com as coisas. Não se apegar, deixar livre. A natureza da realidade é essa, né? Isso. Impermanência, né? As coisas estão sempre fluindo. Vamos deixar fluir, tu está indo de encontro à verdadeira natureza. Isso. Mas é uma batalha muito árdua, né? É muito difícil. É muito difícil. Um exercício maravilhoso é nós trocarmos o toque do celular, seja de mensagem ou de WhatsApp, de 2 em 2 semanas. E podemos nos lembrar, por exemplo, aqui no budismo, de Maharaj, né? Cada vez que tocado aí com esse novo toque, porque durante o dia a gente nem sempre está num ambiente favorável, né? E o celular está tocando, então, de repente pode utilizar um som para lembrança de si, né? Para o estado de presença. Interessante. O Thich Nhat Hanh, no centro dele na França, em Plum Village, eles têm essa prática, assim, tocam um sino a cada 1 hora, assim. Aí a gente está fazendo qualquer coisa, assim, está trabalhando, está meditando, está fazendo o altar, para tudo que está fazendo e fica atento por 1 minuto, assim, tipo, presente. Por 1 minuto. É um exercício bom. Mas não sei se respondeu a tua questão da fluidez, mais ou menos. Ainda tem essa, né? Quando tu vê as coisas girando, aí tu fica sustentando, né? Fica querendo uma estabilidade. Fica querendo acertar o equilíbrio. Fica querendo. Uma coisa que eu gosto de lembrar também, assim, é o ponto da motivação, né? O que nos motiva a sustentar aquele prato ou aquela bolha? Eu estava lendo aqui agora. Porque tá nessa página mesmo? Fala da motivação? A experiência da vida se traduz com a experiência do equilibrista, pensando que a vida é simplesmente a ação do equilibrista. Mas a vida está ligada à motivação do equilibrista em equilibrar. Aqui no caso ele está falando da motivação da roda da vida mesmo, né? Porque a gente, de modo geral, tem essa motivação, que é um pouco o que tu falou, né? Do reino dos deuses, né? Eu vou fazer aquilo fluir, mas ele tem que... Fluidez tem que ser assim, uma coisa saborosa, a gente tem que estar feliz e tal. E, de fato, isso é bom, né? Vamos dizer assim, de todos os reinos, esse poderia ser o melhor, assim, né? Mas quando os mestres estão sustentando as várias bolhas, os vários pratos, né, tocando vários projetos, como muitos lamas fazem, a motivação deles é outra, né? É de trazer benefício aos seres. Então, se a gente está sustentando os pratos que a gente está sustentando e a gente está beneficiando, mesmo que minimamente, aquilo é uma fluidez que vai gerar as terras puras, né? Que vai produzir benefícios. Mas a impressão também é que se deixar fluir não significa necessariamente não sustentar o equilíbrio dos pratos, não fixar em outras coisas. Significa que na hora que o prato se desequilibrou, deixa passar.
Sim, deixa aquilo... Na hora que tu tá, claro, porque senão tu não vai ter nem prazer na vida, né? Sim. Tu tá comendo sorvete, vai, eu tenho que deixar fluir, não posso mais pegar o sorvete, aí joga o sorvete fora, não. Quando acabou, acabou, Sim. é querendo mais. Sim. Eu acho que é nesse sentido. Quando a coisa não se sustenta, tem tudo permanente, deixar passar, não segurar. Deixar aí. Um exemplo que eu acho que o pessoal tem são perfeccionistas, né? É que todos esses pontos de vista são a partir de nós mesmos, né? Vamos fazendo nosso, assim, né? O sorvete, isso, aquilo, eu muito isso, eu muito aquilo. Mas na visão do todo não tem o prato, não tem o equilíbrio, não tem um, sabe, é o todo, assim, é o tempo do coletivo. Não é o barquinho, mas é um navio lá em Paraná. Eu lembro do Lama falando que a gente sempre acha que tá com a motivação de beneficiar os seres, né? Tipo, todo mundo acha isso, sempre. Não, eu tô mantendo tal coisa porque a minha motivação é beneficiar os seres, é óbvio. Isso é algo que eu vejo sempre, assim. Em mim, pelo menos na minha atração. Ninguém vai dizer que tô fazendo isso pra fazer mal aos seres. Tudo que tá fazendo pra beneficiar os seres. Sendo bem sincero, né? Sim. Mas aí tá, a gente vai praticar e vai vendo que nem, não é bem assim, né? E aí, bom, aí a gente começa a agir, né, praticar isso para beneficiar os seres e equilibrar os nossos pratos, né? A gente acha que os nossos pratos na nossa vida, a gente tá todos eles, a gente tá fazendo para beneficiar os seres. E aí surge assim, bom, mas eu não tô conseguindo certas coisas, né? Não tá fluindo. E aí eu lembro que ele fala que a gente tem que se mover numa direção que a gente acha que é a correta, mas não ter esperança de um resultado, não ter esperança de que aquilo dê certo. Eu sempre me lembro disso, assim. E aí as palavras, né, para substituir um pouco o desejo e apego, para mim faz muito sentido, é a gente não agir por esperança ou medo. Ou desejo, apego ou ódio, aversão, né? Sim. Isso pra mim me lembra assim, muito disso, porque eu também me pego, né, equilibrando muitos pratos, com filho e tudo mais. E aí daqui a pouco, nossa, tem sentido isso que eu tô fazendo, né? Sim. E aí tu vai lá ver a motivação e tal. E aí daqui a pouco tu te dá conta assim, bom, se não der, tudo bem, né? Mas eu vou seguir por enquanto. Esse eu acho que é o fluir, sabe? Que eu percebo, assim, enquanto tá indo naquele caminho e tal, tá, né? Aí daqui a pouco dá errado, eu vejo que fica super triste, né? Ah, tá dando errado, eu queria fazer algo que tá dando errado. Aí eu, sim, mas não era pra ter criado expectativa de que desse certo, né? Então essa fluidez, assim, que eu sempre me parece mais o que o Lama tenta ensinar. É certo e errado, a dualidade, né? Isso. Parece que as coisas dando errado, mas quem disse que era pra acontecer aquilo que eu queria que acontecesse, né? É aí que eu acredito, os perfeccionistas são doenças Só uma última intervenção, ainda que a Adriana falou do sorvete. O problema não é o sorvete em si, e nem o da certa. Mas um estado. Será que quando a gente está comendo sorvete, ou pizza, ou churrasco, será que a gente está com a atenção dividida? Será que a gente está comendo com presença? Será que a gente está ouvindo as coisas ao nosso redor? Ou será que a gente entrou num processo de identificação no centro instintivo do animal tão grande que o universo sumiu e desapareceu e a gente só está como um sorvete? A gente virou um sorvete. Então existe uma questão do fluir que não é externa, mas se a gente está dissolvido naquilo com a atenção dividida, lembrando-se, por exemplo, de Maharaj, de tudo, enquanto a gente está identificado. Então claro que a gente vai se saborear, vai ser maravilhoso, nós vamos aproveitar aquilo. Mas a atenção dividida é muito importante. Mais amplo, né? Não ficar naquilo ali. Olhar em perspectiva. Mas a gente estava dando o exemplo da pizza, né? Então, seguindo, dava no sétimo, né? Então, aí a gente gerou desejo de apego. A gente começa a planejar como fazer aquilo, né? Porque a gente já gerou o corpo, já fez o contato, já gostou, e aí a gente quer ir atrás daquilo. Aí, ao ir atrás daquilo, surge o oitavo elo, né? A gente tem tanto tem o desejo de apego que a gente, né,
Então, aliás, o 8º elo que é o desejo, né? O desejo de apego. Aí surge o 9º elo, que é uma ação que produz aquilo. Então, na meditação, a gente propriamente não vai fazer ação, mas a gente, de certa forma, faz também. Né? Porque a gente imagina que fazendo tal coisa, a gente vai ter tal benefício. Aí aqui a tradução é como ação contaminada, upadana. Né? Então aquilo surge, a gente já teve a separação, já teve a comida ali, já gerou tudo aquilo, aí a gente se vê fazendo aquela ação, se vê ligando, se vê mandando mensagem, fazendo toda a configuração para aquilo acontecer. Porque o nosso corpo já, né, já pediu aquilo, a gente já sentiu aquilo, a gente já está indo atrás daquilo, então tá, agora eu vou ligar. Agora eu vou fazer tal coisa. A gente se vê fazendo aquilo. E ao se ver fazendo aquilo... Como? Isso, exatamente. A gente segue o mesmo fluxo. Aí, ao se ver fazendo aquilo, a gente se vê nascendo. Né? Então, o 10º elo é isso. O mundo é assim. É como se a gente pensasse, se eu não telefonar para pizza e para cerveja ou não for lá, eu não sou eu. O eu nasce no 10º elo. Então, o 10º elo é o surgimento dessa identidade que vai ter aquele objetivo, vai alimentar aquela identidade, aquele objetivo. Então, essa identidade, ela busca elementos que alimentem aquela mesma identidade. Então, por isso que algumas vezes é aflitivo a experiência do retiro, porque essa experiência ela meio que vai matando as identidades por inanição. Né? Ou seja, a gente não vai alimentando aquela identidade. A gente permanece, aquilo surge, eu não dou sequência, aquilo surge, eu não dou sequência. 108 vezes depois aquilo surgir, eu não dou sequência, onde eu estou? Né? No que eu estou repousado? Que é um pouco essa pergunta, né? Eu vou repousar onde? Se eu já entendi o processo, eu já repousei, já pacifiquei as relações e já vi o aspecto vazio e luminoso, não tem aflição. Porque eu vejo que esse aspecto vazio e luminoso, que é espacialidade e luminosidade, ele está sempre presente, mesmo na ausência de objetos, mesmo na ausência de um eu. Eu não preciso estar alimentando essas coisas, comendo isso, bebendo aquilo, me relacionando com tal pessoa para existir, né? Porque a mente, ela continua presente. O eu, ele não vai existir, né? Ele não vai estar sendo alimentado. Mas a natureza da mente, ela continua com a mesma força, com a mesma operação. Ela continua vazia e luminosa, produzindo realidades. Se aquilo desaparecer, se aquela pessoa desaparecer da minha vida, se aquela comida desaparecer, se eu tiver um acidente e não puder mais fazer tal coisa, a luminosidade e a vacuidade continuam presentes. Então, o controle de qualidade é um pouco esse, assim. Quando surge o 10º elo, é como se fosse assim, a vida só pode existir se existirem tais coisas. Eu já tanto selecionei antes, selecionei aqui e ali, que agora eu sou isso. Eu sou tal coisa, eu sou aquele que faz isso, que faz aquilo. Então eu me sinto alguém. Por isso que aqui a tradução está como o mundo é assim. O mundo é assim, não tem outra opção. E aí, disso vão surgir as circunstâncias da vida, que é o 11º elo, porque nas circunstâncias da vida é como se fossem vários o mundo é assim. Várias bolhas, vários eus em várias circunstâncias. Então são várias circunstâncias da vida que me permitem operar aqui, ali, acolá. E eu me sinto alguém operando nesses lugares. E o mais incrível é que a gente tem a sensação de que o eu é sempre o mesmo. Sou eu médico, sou eu pai de família, sou eu funcionário não sei do que, sou eu colega de não sei o que, mas o eu, ele é uma essência. Aí o budismo vai um pouco acabar com isso assim também, porque não tem essa essência. O que tem de essência, se é para dizer que tem alguma essência, é essa natureza livre operando
com a luminosidade, né? Ou seja, com esse poder da luminosidade, operando as várias aparências que surgem aqui e ali. Então, quando eu repouso nessa natureza livre, não tem mais um eu que está repousando. Esse eu vai ser abandonado. Então, essa é a parte, a notícia boa que eu queria dar. Assim, no meio da chuva, a gente vai ficar aqui. Não é, exatamente. Mas aí vamos para o texto, na página 77. Então, se alguém quiser ler, cada um lê um parágrafo. Jet significa circunstâncias da vida, e na roda da vida é simbolizado por uma criança nascendo, ou seja, o ser vai passar por nascimento, crescimento, envelhecimento, decrepitude e morte. Mas o ponto importante das circunstâncias da vida é que estamos sempre ocupados tentando equilibrar alguma coisa. Enquanto crescemos, buscamos estabilizar alguma coisa. O mesmo acontece quando amadurecemos e envelhecemos. Os aspectos de crescimento, envelhecimento e decrepitude são somente o aspecto externo do processo. O que movimenta tudo isso? Nosso esforço para manter o universo em equilíbrio. Esse elo poderia ser simbolizado por um equilibrista girando pratos ao longo da vida. A pessoa aumenta o número de pratos até um determinado ponto. Depois do envelhecimento e decrepitude, o número de pratos começa a diminuir. Chega um momento em que só gira um prato, o corpo. A pessoa come, dorme, é tudo. Mais tarde, eventualmente, ela ainda precisa de um apoio mecânico para ajudar o prato a girar. Mais adiante, nem assim vai. E finalmente ela morre. O envelhecimento é caracterizado pela perda de habilidade, pela redução das facilidades de se movimentar em meio à barra, tudo em volta começa a não funcionar direito. Então esse é um ponto, assim, esse entendimento da vida biológica, né, como a pergunta que tu fez também, né, que é o envelhecimento do corpo mesmo. Né? Então, do 11º elo para o 12º, vai surgir esse envelhecimento do corpo. Vai chegar esse momento em que essas circunstâncias todas, que não são só as identidades como essas que eu citei, de emprego, estudo, família, etc., mas também o nosso próprio corpo, eles vão reduzindo. Né? A gente, em um determinado momento, a gente está num auge, né, em que tudo funciona. E a gente consegue ter energia para fazer muitas coisas. Aí, com o tempo, aquilo vai diminuindo. Né? E as aflições correspondentes vão surgindo, né? Porque aquilo morre, outra coisa morre. A gente começa a fazer menos coisas. E o nosso corpo começa a funcionar de modo mais irregular. Né? Então, isso que ele está trazendo aqui. Né? Então, no 11º elo, vemos a situação da seguinte maneira. Tem urgências, né, um pouco isso da bolha que a gente estava dizendo. Né? Tem urgências, tenho que levar as crianças para o colégio, trabalhar, pagar as contas. Todas essas exigências são sólidas, é a nossa vida. Não pensamos como poderia ser de outra forma. Nem temos tempo para avaliar seja lá o que for. Sentimos claramente que temos mais exigências práticas do que somos capazes de atender. Temos urgências, temos prioridades que tocamos para frente de uma forma incompleta e temos coisas que deixamos para um futuro que talvez não surja. A experiência da vida se traduz como a experiência de um equilibrista. Pensamos que a vida é simplesmente a ação do equilibrista, mas a vida está ligada à motivação do equilibrista em equilibrar, né? Que é esse ponto, o que impulsiona a gente a fazer aquilo, né? Por exemplo, no cotidiano, nos vemos trabalhando, temos que fazer muitas coisas. Não temos sequer tempo de perguntar quem inventou a necessidade de termos que fazer muitas coisas, pois estamos sempre fazendo muitas coisas. A gente nem se pergunta, a gente simplesmente faz. Né?
Não temos noção de como isso começou, mas sentimos que temos que fazer a nossa parte. Consideramos todas essas exigências naturais, normais, corretas, legítimas. E nos justificamos. Eu sei como a vida é. Eu sou um professor. Tenho responsabilidades que não são poucas e das quais não posso fugir. Nossa ação prática e nosso impulso de movimento estão totalmente justificados por uma visão de mundo e por nossa identidade. Se nossa visão de mundo for, por exemplo, preguiça, também será justificada. Diremos, olha, não vou nem me mexer, não vale a pena. Então, em cada um dos elos, aliás, em cada um dos reinos, a gente tem uma justificativa, né? A gente não age e justifica, diz, não, a vida é assim mesmo. Eu preciso fazer desse jeito, eu não posso fazer desse jeito. A gente tem uma justificativa para cada uma das bolhas, né? No 11º elo surge a atividade que consideramos incessante. Dizemos, preciso fazer isso. No entanto, nunca surge o complemento, ou não. Se acrescentamos o ou não, surge uma dimensão de liberdade, que quem sabe vamos usar. Em vez de dizer, eu tenho tais urgências, podemos dizer, eu tenho a experiência de ter tais urgências. E então podemos concluir, essa experiência de urgência é uma delusão, é um processo inseparável da minha estrutura, da paisagem mental na qual eu estou operando. Devo obedecê-la ou não. Então, tenho uma estrutura, eu tenho essa experiência, eu obedeço ou não. A gente reservar esse espaço de dúvida, esse espaço de questionar se a gente precisa mesmo fazer aquilo, né? Muitas vezes não nos damos conta de que ninguém é insubstituível. Pensamos que, se nós faltarmos, o universo desabará. É um pouco a experiência das mães, assim, né? Os pais, eles escapam dessa, assim, eles deixam de lado, assim. Mas as mães têm uma... se eu faltar tal coisa... né? Os pais também, né? Vamos dizer assim, né? Os pais fazem um pouco isso. Mas tem um pouco essa sensação, né? No entanto, enquanto ocupamos uma posição, estamos impedindo que outra pessoa a ocupe. É necessário percebermos o outro lado da moeda. Pode ser que não sejamos a melhor pessoa naquela posição. Então, isso que é ver a situação em perspectiva, ver toda a situação. Tem outras pessoas no processo. Uma outra pessoa podia estar naquele lugar, facilmente. É necessário percebermos o outro lado da moeda. Pode ser que não sejamos a melhor pessoa naquela posição. Quem sabe uma outra pessoa vai desempenhar a função melhor que nós. Estamos ocupando aquele espaço até por necessidade de uma identidade. Precisamos de uma face. Então a gente justifica a insubstituibilidade, não sei se existe essa palavra, né? O ato de, a coisa de sermos insubstituíveis, mas na verdade a gente até um tempo não ocupava aquela posição. E a gente não vai estar o tempo todo naquela posição. Aquilo vai passar e outra pessoa pode ocupar, né? E a gente ocupa aquilo porque a gente diz, não, eu sou a pessoa que faz tal coisa. A gente precisa de uma face, né? É isso que ele está dizendo. Às vezes as pessoas têm uma surpresa. Por exemplo, uma mãe que sai de casa para fazer um retiro budista, surpreende-se quando volta e encontra tudo em ordem. Ela pensa, como? Não sou indispensável? Como eles ousam imaginar que pode se equilibrar sem mim? Ou os filhos que podem dizer, sim, mamãe, vá para o retiro, desde que aqui nós tomamos conta. Vamos nos dando conta de que não somos indispensáveis como pensávamos. Mesmo assim, voltamos e nos sentimos indispensáveis de novo e continuamos trabalhando, disparando ordens, colocando tudo nos devidos lugares, sem o que tudo desapareceria, é claro. Eu lembrei do que tu falou, quando saiu do retiro, chegou em casa, as filhas tinham ido para outro lugar, né? É um pouco isso. Né? E chega aquilo, não tem ninguém vindo me abraçar, aquilo, como assim? Vou voltar para o retiro, né? Muito melhor, assim. Um pouco isso. Né? O processo do 11º elo começa quando nascemos. Estamos lá no primeiro elo. A primeira respiração será seguida por outras, pelo resto de nossa vida.
a última coisa que faremos também será respirar. Estaremos presos a um processo incessante, cíclico, de tentativa de manutenção de equilíbrio. Então, até num aspecto mais grosseiro, que é um pouco o aspecto biológico também, né? A gente poderia dizer que a gente nasce, o nosso corpo nasce no 11º elo. Então é uma das interpretações, né? A gente também pode dizer que a gente nasce quando tem um corpo, que seria o 5º elo. Né? Depois a gente entra em contato. Poderia ser uma outra interpretação. Mas, inclusive, tem essa imagem de uma mulher dando à luz, né? Porque também tem essa... A gente entra em contato, a gente passou por todos os elos anteriores antes de nascer, antes de entrar em contato com o mundo e dizer, o mundo é isso. Aqui eu tenho que mamar, aqui eu como, aqui eu choro e consigo o que eu quero. Aqui eu faço tal coisa. Então a gente tem uma experiência, já tem um pouco uma experiência de sustentação de identidade no bebê. Né? O bebê está experimentando isso também. Né? Então é um pouco o que ele está dizendo ali. Né? Então, na primeira respiração, isso é bom. A gente começa a dizer, então começa a gerar uma identidade ali, né? Porque os elos anteriores já estavam operando, né? Quando a gente entrou em contato com o mundo. Vou te destacar, mas tu já nasce com DNA, né? Já vai ter, né? Já vai ter proteções dentro de, sei lá, no gênio, no mapa astral, no ascendente, assim, né? Alguns nascem sorrindo, outros nascem chorando, então é um pouco assim. Sei lá, pode nascer, sei lá, com deficiência visual. Com alguma deficiência. Tem características que já te impõem uma experiência de mundo, né? Propensão a ter uma doença em tal idade, né? Depois de nascer com uma deficiência visual, é que tantos que enxergam como os que não têm dimensão da escuridão em que vão viver, né? É verdade. Então, após o nascimento, vamos adicionando outras coisas, expandindo a nossa atividade. Mas tudo que incorporamos opera por um tempo e depois para, e no final paramos de respirar. A vida está inevitavelmente ligada a um processo de equilíbrio. É como a respiração. Inspiramos e depois temos que expirar. Estamos sempre tentando equilibrar alguma coisa que está se desequilibrando. Uma posição produz a necessidade da outra. Não há um momento em que possamos parar efetivamente de fazer isso. Assim, é natural que surja sofrimento quando não conseguimos equilibrar. Então isso a gente poderia levar para várias circunstâncias da vida. Né? Do tipo assim, a gente entra num emprego, a gente tem que sustentar aquilo. Né? Não tem como a gente entrar no emprego e descobre o budismo e diz, então eu vou sair agora. A gente começou a sustentar aquilo. Então a gente tem uma sensação que ele está equilibrando. A gente respira, a gente vai e volta, a gente vai e volta. Então, sempre quando surge alguma coisa. Quando surge uma experiência. Né? Surge uma experiência de alguma relação. Uma relação qualquer, né? Uma relação com uma pessoa. Até quando se engana. Isso. Tem um ditado budista que fala que antes da iluminação, corte lenha e carregue baldes d'água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue baldes d'água. Porque os sentidos que a gente nasce já são suficientes, só que a gente se cega nas identificações com o mundo. Ainda bem que tem o braille do budismo para a gente meio que tatear e voltar e enxergar, né? Nos dar uma nova, uma desidentificação. Para que a gente possa carregar água e cortar lenha mais ciente. Os cansados tratam sem vontade. Quando cair, tem que saber aceitar, pode cair. Foi aquele momento, foi uma circunstância assim, de café da manhã. Não sei se eu lembro lá no retiro. No retiro, tu tá falando? Levantei, chá para fazer de casa. E não era. E não estava no horário. Né?
estava guiando, ele chamou o nome de alguém, e o nome não é esse. É isso? É o surgimento? Porque aquilo surge, de certa forma porque surgiu na mente. Na tua mente, sim, eu era alguém isso. que não era. Exatamente. Eu aceitei. Exatamente. Eu estava entendendo. Porque esse exemplo do jantar, né, da comida que a gente estava dizendo, aquilo surge na mente, né, então a gente pode passar por todos os 12 elos, surgiu na mente, a gente dá realidade para aquilo, mas aquilo não é propriamente. Né? Ou como nessa anedota que contam, não sei se é verdade, assim, né, se o carteiro na época do telegrama, né, que agora não tem mais, né, o carteiro vai entregar o telegrama num centro zen, assim, né? Aí o cara tá entrando no centro zen na hora do zazen, assim. Aí ele senta para meditar, né? As pessoas obrigam ele a sentar para meditar. Chegou na hora, pá, apaga. Não, mas eu queria perguntar. Não, senta aí. Pô. É um pouco isso, né? Aquilo surge na mente, não, vai acontecer, né? Eu acho que é um pouco isso. Mas isso é todo o processo, né? Os 12 elos, se a gente entende todo o processo dos 12 elos, a gente entende toda a operação, todo o surgimento. Né? Aquilo surge, ou como quando a gente encontra alguém que é parecido com alguém que a gente conhece. Né? É muito parecido. A gente quase cumprimenta e daqui a pouco, não, mas não é. Passa assim. Então, por um momento, todos os 12 elos estão totalmente configurados para a gente cumprimentar aquela pessoa e falar coisas correspondentes ao que a gente conhece da pessoa. E aí depois aquilo muda. Ou nesse exemplo de encontrar a pessoa, vem aqui. Aí depois... Ainda ela nem me contou, né? Então seguiu. Mas então esses 12 elos são fragmentos que depois se juntam para compreender. Eles são uma sequência, né? O Lama fala, ele usa essa expressão, originação dependente. Eles são como uma sequência. Porque o primeiro elo, que é essa separatividade de sujeito e objeto, ele dá sequência aos outros. Se a gente não entende eles na sua especificidade, ou seja, namarupa, aspiração ao corpo, será que eu estou fazendo isso ou aquilo, a gente entende que uma coisa junta na outra. E a gente faz isso o tempo todo. Né? Por exemplo, a gente junta metal, derrete metal, faz uma chapa, abaula a chapa, deixa esfriar, desenha aqui, costura um negócio aqui, pega um pedaço de madeira, esculpe e chama de sino. A gente junta uma coisa na outra o tempo todo. E a gente dá realidade para aquilo. Né? A gente junta os bits de não sei o que com não sei o que e transforma isso aqui. Aí aquilo ali está piscando e está indicando a hora. E aquilo tem toda uma... Essa indicação da hora, ela tem alguém que está lendo aquilo. Né? Então o sujeito surge junto com o objeto ao mesmo tempo. Né? Então a gente está o tempo todo geminando sujeito e objeto. Para surgir um sino tem que ter alguém que veja como sino, que bata como sino, que entenda que isso é um sino, que entenda que é um relógio, que entenda que é um óculos, que é um livro. Então está o tempo todo. A originação dependente ela está presente o tempo todo. A gente entra e nem se questiona se aquilo é uma cadeira para sentar ou não. A gente vai e senta. Aquilo é super óbvio assim. Mas aquilo foi construído. A gente esquece que aquilo foi construído em algum momento. Então, por mais que a gente possa ver que os bebês têm tendências kármicas, como a gente estava dizendo, tendências de outras vidas, ou DNA, ou mapa astral, ou seja lá o que for, por mais que a gente veja isso, olhar eles como uma analogia de um aprendizado é bom também, né? Porque a gente pensa, em algum momento a gente não sabia caminhar, em algum momento a gente não sabia ler, em algum momento a gente não sabia que aquilo era para sentar, não sabia como é que comia. A gente vai aprendendo, né? E é incrível como a gente aprende rápido, né? Para mim, a única explicação de aprender rápido é o karma. Como é que pode aprender a falar assim? É muito rápido. Aprende a comer, aprende a andar, é tudo assim, ó, é muito veloz. Se fosse seguir uma sequência lógica, a gente levaria muitos anos para aprender o que a gente aprende. Então aquilo... Mas, tá, vamos imaginar que a gente está aprendendo lentamente, né? A gente junta o A com o B. A gente olha
nem se questiona, a gente bate o olho e já lê. Se a gente é letrado, assim, alfabetizado, a gente bate o olho e pá. Não, a gente não consegue não ler. Olha um letreiro grande assim, não consegue não ler. Ainda mais se é uma logomarca, assim, um produto. Né? A gente olha aquilo. As crianças aprendem a ler com as logomarcas. Né? Isso acontece, né? Primeira coisa, C-O-C-A. Coca. Legal. Letra cursiva ainda, né? Aquilo é perigoso, assim. Mas isso é uma forma da gente entender que é um processo de aprendizado. Originação dependente. Junta uma coisa na outra. Então não são pedaços soltos, né? Eles são pedaços interligados, totalmente interligados. Né? Mas eu pensei da gente deixar o 12º elo para semana que vem, que está quase no horário. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário, algum protesto. Está em tempo ainda. Então, mas só elucidando o que aconteceu no café da manhã de vocês? Essa história? Ela sabe melhor. Esqueceu? Não é que ela estava indo... Eu estava no retiro e fui ver muita coisa, zero. E eu já fui pro retiro de padre. Eu estava me sentindo mal, então eu levantei de manhã cedo, uma manhã eu levantei cedo. Porque eu não conseguia dormir fazendo chá, porque a cozinha fazendo chá. E ele estava lá e disse para mim que eu estava chegando atrasada e estava na hora de ajudar para fazer café. Arrumado. A parte do atrasado eu não lembro. Então eu comecei a trabalhar. Ele ia dando ordens e eu ia fazendo. E aí, de repente, ele chama o nome de alguém. Eu não sou essa pessoa. A pessoa que deveria estar lá no meu lugar não foi. Ela faltou. E se eu não tivesse ido, não ia ter café da manhã às 7. Viu? Foi providencial. Foi. Alguém me acordou e me mandou pra lá. Foi a preguiça da outra que me mandou pra lá. Acho que ela te cutucou, estava dormindo do teu lado, assim, ela... Eu não lembrava com esses detalhes, assim. Agora que tu falou aqui. Aí eu falei pra todo mundo. Um monte de gente naquele dia. Na manhã seguinte estava cheio de voluntários lá. Viu o que é originação dependente? É isso aí. Junta uma coisa, daqui a pouco tá todo mundo lá. Assim. Então, página 38. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar iluminação, para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos,
e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. King Lub Chusun Ring Lu Che Zam Lin Sa Sun Chan Par Pyo Droju Chusun Nawada Midrau do Sun Gelek Boa noite. Obrigado. Então amanhã tem palestra com a Márcia Bajo aqui, às 19h30, né? Acho que é. Qual que é o título? Alguém me ajuda? Motivação para despertar. Ela vai falar sobre a motivação, sobre o tema da motivação que a gente passou rapidamente hoje, né? Que seria esse primeiro item, esse primeiro ponto, assim, a base da prática. Né? E no final de semana, sábado e domingo, ela vai oferecer um curso que é sábado manhã e tarde, domingo de manhã, que ainda tem vagas, então vocês podem se inscrever pelo site. Quem não se inscrever pelo site também aparece aí que vai dar tudo certo, vai ter lugar para todo mundo. Eu incentivo assim, porque às vezes a pessoa, por causa de uma inscrição não vem, venham. É melhor se inscrever para a gente poder ter mas se não tem como, isso não vai impedir vai caber todo mundo. A sala agora está grande, né? E que mais? Mais recados? Alguém me ajuda? No outro final de semana, o que tem? Vai ser aqui a palestra? A palestra aqui e o curso aqui. O curso aqui também. E tem um retiro de 1 a 8. 1 a 8 de dezembro, na modalidade fechado e aberto. Que dia que é, sabe? Que é, com a Carol? Com a Carol. Budismo e Educação, né? 18 de novembro, então, sem ser esse sábado o outro. E depois 2 de dezembro. Que é um ciclo, né? Ela teve um encontro e daí são mais 2 agora. Que é nos sábados. E em dezembro também, depois do retiro, vai ter o Marcelo Nicolodi, que eu não sei bem qual o tema que ele está tratando. Introdução, alguma coisa que eu vi, são aspectos gerais no site. Vai ter sobre várias palavras introdutórias. Bem interessante. Que vai ser... Acho que é 12 de dezembro, 11, uma coisa assim. Não, é no outro. 17. É no outro final de semana. Não é em seguida do retiro, é no outro, né? 15, 16, 17 de dezembro. É um curso, né? Final de semana todo. Acho que são 3 ou 2. Então é isso. Tá tudo no site. Tá? Muito obrigado. E lembrando também de quem puder fazer as doações para manter a sala do SEB brilhando com os estudos, tá a caixa amarela aí para